começando mais um episódio especial do nosso programa Pro Espaço das Profissões 2022. A pauta hoje é inclusão. Nós vamos falar de cotas e conversar também sobre ações da universidade que priorizam a diversidade no campus. A gente vai ainda conhecer histórias de quem já passou pela UFG, já se formou há algum tempo. Vamos saber como é que eles estão hoje aí espalhados pelo mundo. E nós vamos conversar com o Charles, ele é um aluno de graduação aqui da UFG, da etnia Canela do Araguaia, e ele entrou na universidade por meio do UFG Inclui, um dos programas sobre os quais a gente conversa hoje no Mundo UFG com a sua companhia. Então chega mais, porque estamos começando ao vivo. Eu vou começar com a minha autodescrição para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, estou usando hoje uma blusa azul e uma calça vermelha. Está aqui comigo fazendo a nossa interpretação para Libras, o Diogo Marques. Bem-vindo, Diogo. Ele é integrante do Labitave, é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos escuros, estatura média e não tem barba. O Diogo está usando uma camisa social preta e óculos de grau com armação azul. Se você já quiser começar a mandar suas perguntas, fica à vontade. Nós vamos conversar hoje sobre cotas, sobre inclusão de pessoas com deficiência na universidade. Vamos falar também do direito de acesso das mulheres também aos espaços universitários, das novas diretorias aí pensadas para isso, da nova Secretaria de Inclusão. Então fica à vontade para mandar suas perguntas pelas redes sociais, no @tvufg, ou pelo nosso aplicativo que você baixa na Play Store ou pelo QR Code da tela, tá bom? Vamos começar o Mundo UFG com história, que é sempre bom, né? A gente vai conversar, vai ouvir, na verdade, 3 pessoas que se formaram aqui na UFG para saber como é que elas estão hoje. Rodou. Olá, meu nome é Rosângela e eu estou aqui para relatar a importância da Universidade Federal de Goiás na minha formação e na minha atuação profissional. Eu fui acadêmica do curso de Engenharia Elétrica da UFG e me graduei em dezembro de 84. Apesar da formação ser na área de exatas, a UFG também me propiciou uma formação humanística, por se tratar de uma instituição pública, educativa, científica e humanística. Então, eu sou muito grata à UFG por essa formação. Fui a primeira engenheira da família. Hoje nós somos 4 mulheres engenheiras, 3 engenheiras eletricistas, 1 engenheira civil, todas formadas na Universidade Federal de Goiás. Mas a minha gratidão vai muito para além da minha formação acadêmica, porque a UFG, ela aguçou o meu interesse pelos estudos, pela pesquisa, pela ciência, e eu tive a oportunidade de abraçar a carreira docente e lecionar no curso de Engenharia Elétrica durante 33 anos. Sou muito grata a essa universidade e tanto assim que hoje continuo me sentindo da comunidade UFG. Hoje faço parte da Associação de Egressos e Egressas dessa mesma instituição. Obrigado, UFG. Eu sou Simvaldo Oliveira Saraiva, sou professor indígena da Rede Estadual de Goiás e sou egresso da Universidade Federal de Goiás, onde eu tenho participado para a formação de professores indígenas que vêm fazer licenciatura intercultural, onde a Universidade Federal de Goiás criou-se o Núcleo Taquinarracan, tem essa denominação, onde são recebidos vários indígenas, várias etnias de todo o território, que vem fazer a licenciatura intercultural, e a gente sempre tem acompanhado meus parentes indígenas nessa formação antes da pandemia. E uma coisa que me orgulhou muito é de ser egresso por ser um profissional com muito conhecimento de científicas e cultural, onde sempre a gente está falando para os professores indígenas terem a preservação de sua cultura e sua língua, onde sempre a universidade sempre respeitou, e com muito orgulho sempre tenho falado para os meus colegas que é importante a licenciatura intercultural dentro da Universidade Federal de Goiás. Isso é um dos avanços que os professores indígenas têm conseguido, têm conquistado. Eu sou Vilmar Guarani, estou cursando o doutorado em Antropologia Social na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Sou ingressante da turma de 2018, portanto estou finalizando agora em 2022, eu concluo meu doutorado. Participei
da seleção na condição de indígena, em vaga reservada para povos indígenas, mas considerando a minha aprovação que se deu em primeiro lugar, a minha vaga acabou passando para um outro colega. Ou seja, somos dois da mesma turma, concluindo o doutorado. E a importância do programa do UFG Inclui, e com essa finalidade, né, de ter uma maior diversidade e pluralidade de povos na UFG, é muito importante. Acho que nunca a faculdade teve tão presente, né, com povos indígenas, quilombola e outras diversidades, enriquecendo ainda mais o conhecimento, uma vez que a universidade tem por essa finalidade, né, aprofundar, analisar e também não só apenas sedimentar os conhecimentos, mas passar ele para a sociedade. Então é muito importante a manutenção desse programa, tendo em vista que os alunos indígenas têm muito a contribuir para a ciência brasileira nos diversos campos de atuação profissional, contribuindo assim para não apenas para a história, mas para a ciência em todas as áreas com a presença indígena. Bacana, né? Muito obrigada aí, pessoal, por terem enviado os vídeos pra gente. Uma honra poder ouvi-los aqui no Mundo FG. Agora a gente vai dar um pulinho lá no Instagram para conferir os resultados das enquetes do dia. Primeira perguntinha: você conhece a Secretaria de Inclusão da UFG? A maioria, 54%, a maioria respondeu que sim. É uma secretaria recém-criada, a gente já vai falar dela aqui. E quais dessas diretorias integram a SIM UFG, que é a Secretaria de Inclusão? Ações afirmativas, acessibilidade, mulheres e diversidades, todas essas são diretorias da Secretaria. Que mais? Você sabe do que se trata a iniciativa UFG Inclui? O que é o UFG Inclui? 80% sim, 20% não. Para quem não sabe, a gente vai contar agora com os nossos convidados aqui do Mundo FG. Já vou apresentá-los. Bem-vindos. Vou apresentar para o pessoal de casa que ainda não os conhece. A gente está aqui com a Luciana Dias, secretária de Inclusão da UFG. Boa noite, secretária. Bem-vinda. Tudo bem? Acho que seu microfone está fechado. Acontece, não preocupa. Perdão. Imagina. Eu disse boa noite, Letícia, e falei da minha alegria em estar aqui novamente. A gente também está muito feliz, professora. Vamos começar com a autodescrição? Vamos lá. Eu sou uma mulher negra, de cabelos compridos, pretos, crespos. Eu estou usando óculos nesse momento, com uma armação bem escura, quase preta. Uso uma blusa vermelha. Atrás de mim tem uma janela grande, aberta, que dá para o quintal da minha casa, mostrando o meu limoeiro querido. Muito bom. A gente recebe também Pedro Cruz. Professor Pedro, ele é diretor, ele é presidente, na verdade, da Comissão de Heteroidentificação e também diretor de Ações Afirmativas da Secretaria de Inclusão. Boa noite, Pedro. Bem-vindo. Tudo certo? Só liga o seu microfone pra gente, por favor, Pedro. Tô falando, acontece. Gente, todo dia. Não tô brincando, todo dia. Já virou uma piada interna nossa aqui, não preocupa. Boa noite, Letícia. Boa noite aos telespectadores da TV UFG, né? É um prazer sempre poder voltar aqui à TV para falar dessas políticas tão importantes para a nossa sociedade. Pedro, muito obrigada, a gente que agradece. Eu queria começar te pedindo a sua autodescrição, por favor. Tá, então vamos lá. Eu sou um homem negro, né? Uso bigode, tenho cabelos crespos, grisalhos, né? Estão cortados bem baixinho, meu cabelo. Uso óculos com uma armação em formato redondo, com as cores preto e vermelho. Estou usando uma camisa vermelha, com um detalhe em preto e branco na gola, né? Atrás de mim tem um banner com a inscrição UFG contra o preconceito, né? Eu estou na minha sala de trabalho, aqui no prédio da reitoria da universidade. Muito bom, obrigada, Pedro. Ô, professora Luciana, a gente está conversando nessa semana, né, com quem ainda não faz parte da UFG, mas está ansioso para fazer parte, para ingressar, para uma graduação. Então, eu queria começar explicando para o pessoal o que é, né, por que a UFG faz a questão da diversidade e da inclusão. O que isso significa na prática? Tomar a inclusão como uma bandeira, colocar a inclusão como uma pauta central para a universidade, significa realizar justiça social também na universidade, né? Os objetivos mais específicos da Secretaria de Inclusão são promover o reconhecimento da diferença e da diversidade, realizar a inclusão de segmentos societários historicamente discriminados e promover a igualdade de oportunidades e de tratamento exatamente por meio dessas ações e dessas políticas de inclusão, que vão tornar a universidade cada vez mais plural e mais representativa da diversidade que de fato é a sociedade brasileira como um todo. Maravilha. Ô Pedro, e nessa linha, vamos explicar então, por favor, o que são as cotas e quem que tem direito a elas? Então, a política de cotas são políticas de ações afirmativas, né, que na verdade são políticas que são criadas com o propósito de que sejam temporárias e o objetivo delas, quer dizer, é sempre diminuir, né, aquilo que se tem como a distância, né, nesse processo de desigualdade. Nós vivemos num país, lamentavelmente, onde você tem uma desigualdade muito grande e as cotas é um mecanismo que se utiliza para poder fazer essa aproximação, ou seja, para a gente diminuir esse distanciamento, não é, que existe entre setores da sociedade. No caso da universidade, as cotas servem como um instrumento de acesso, não é, para as pessoas
que, ao longo, historicamente, né, são pessoas que são discriminadas e que essa discriminação, que é histórica, que data desde a época da escravização, né, da escravatura, a sociedade continua ainda a discriminar e essas pessoas têm, às vezes, dificuldades de acesso a vários espaços da sociedade, como o mercado de trabalho, por exemplo, né, aos serviços públicos e ao ensino público, né? Então, esse é um mecanismo que agiliza e possibilita o acesso dessa população historicamente minorizada, porque no caso da população negra brasileira, ela é majoritária. No entanto, ela, pelos mecanismos da própria sociedade, ela é minorizada, né? Então, esse é um instrumento que se usa para possibilitar que essas pessoas acessem esses espaços, que tem sido a universidade até pouco tempo como um espaço de privilégio. E a universidade, para nós, não pode ser vista como um espaço de privilégio. A universidade, para nós, ela precisa ser vista como um espaço para todos, né? Apesar de que, nesse país, o ministro da Educação acha que a universidade deve ser para poucos, né? Deve ser para os privilegiados. Nós não entendemos a educação assim. Entendemos que a educação tem que ser universalizada e tem que ser para todos. Bom, professora Luciana, a gente falou das cotas, mas eu queria que a gente pudesse listar aqui rapidamente as principais ações da UFG, para além das cotas, para a inclusão, por favor. Na verdade, a UFG desenvolve ações de inclusão desde muito tempo, né? A UFG tem um histórico de ser uma universidade inclusiva. Na matéria que a gente viu anteriormente, né, com os relatos dos nossos estudantes egressos, o estudante indígena relembra do Núcleo Tacna Racan, de formação superior de professores indígenas, né? Quando o Tacna Racan é criado, né, com essa proposta de educação intercultural e começa a se desenvolver lá em 2007, a gente está diante de uma política de inclusão, a gente está diante de uma política de cotas e de ações afirmativas para povos indígenas, né? Então, eu estou me lembrando agora do Núcleo Tacna Racan de Formação Superior de Professores Indígenas, mas a gente também tem uma série de outras ações. O próprio UFG Inclui. O UFG Inclui, que é criado em 2008, é um programa que prevê a inclusão, né, de negros, indígenas, quilombolas, o pessoal que vem da escola pública, que cursou integralmente o ensino médio na escola pública, o pessoal empobrecido, né, o pessoal de baixa renda é contemplado por esse grande programa que é o UFG Inclui, e que tem apresentado resultados absolutamente exitosos no sentido de incluir segmentos discriminados dentro da universidade, garantindo a sua inclusão, seu ingresso, mas garantindo também a sua permanência. E aí a gente tem uma pró-reitoria, que é a PRAE, que cria, né, e que executa políticas de permanência para garantir a permanência desses estudantes, né? A gente tem também ações de inclusão que são muito características da UFG. Então, quando a gente pensa nas mulheres, que é um segmento minorizado, como bem destacou o Pedro, as mulheres, elas são maioria em determinadas sociedades, mas são minorizadas, são inferiorizadas por conta de um sistema que ainda segue machista, que ainda segue discriminatório, que ainda segue patriarcal. As mulheres, quando entram na UFG, todo o esforço dessa universidade ao longo desses anos tem sido de acolher essas mulheres, gerando condições internas no interior da universidade para a permanência dessas mulheres, sejam como estudantes, sejam como professoras, como docentes, como técnicas, né? Há um cuidado e um olhar muito pontual e direcionado para que essas pessoas sejam acolhidas na universidade e consigam cumprir, né, o seu destino na universidade, que é realizar um processo formativo, né, de excelência. Pedro, eu queria que a gente pudesse explicar rapidamente como que funciona a seleção das cotas e também a banca de heteroidentificação, por favor. Sim. Em relação às cotas, quer dizer, a gente tem a primeira questão é quando começa, né, esse processo. Então, é um processo em que o estudante, por meio do site da UFG, do processo, né, sisu.ufg.br, ele faz ali a sua opção por determinada cota, tá certo? Então, essa é a primeira, quer dizer, uma escolha do estudante da forma de participação que ele vai ingressar na universidade. Em sendo ele selecionado, né, convocado, ele vai passar por um processo. Durante o processo de matrícula, nós temos ali 4 comissões que atuam simultaneamente durante esse processo de matrícula, que são as comissões que vão verificar a condição socioeconômica, a condição da pessoa com deficiência, a comissão que vai verificar a escolaridade, conferir se ele concluiu todo o seu ensino médio, fez todo o seu ensino médio na escola pública, e a comissão de heteroidentificação, que vai fazer a confirmação, né, da autodeclaração dele. Então, se é um candidato que se autodeclarou negro, ele passa por essa comissão para que, com base nos critérios estabelecidos pela Portaria Normativa número 4, que traz os critérios e define que a comissão tem que atuar especificamente pelo critério fenotípico, então eles vão ser analisados por essa comissão, uma comissão composta por 5 integrantes, e esse candidato, então, se submete a essa comissão para fazer essa análise.
Mas é importante que a gente destaque também que os critérios são vários, porque nós temos modalidades diferentes de cotas, né? Então, primeiro é que o aluno tenha cursado todo o ensino médio dele na escola pública. Se ele for concorrer também pelo recorte de renda, porque nós temos várias modalidades de cota, ele deve comprovar uma renda per capita de até um salário mínimo e meio, não é? E se esse aluno for indígena, então ele deve apresentar uma declaração de pertencimento que será assinada pelas autoridades do povo ao qual ele está se dizendo pertencer, né? Com todos os contatos, telefones e tudo, para, numa eventualidade, a gente checar a informação. Se for um candidato ou uma candidata negro ou negra, né, que é preto e pardo, ele deve, então, se autodeclarar, dizendo qual é a condição, se é preto ou se é pardo, e ele passa pela comissão de heteroidentificação, nessa banca que vai fazer a confirmação dessas características fenotípicas dele autodeclarada, né? No caso do candidato ou candidata que pessoa com deficiência, então ele deve apresentar uma documentação que comprove a sua deficiência, que aí são laudos, são dados mais específicos e técnicos que serão avaliados por equipe multiprofissional, né? Equipe profissional multidisciplinar, que vai estar lá numa comissão que vai analisar esses aspectos. Como a UFG tem um programa próprio, e neste programa próprio o UFG inclui, ele também destina vaga para o candidato negro quilombola, esse candidato passa por 2 critérios. Ele passa pelo critério do pertencimento também, que ele tem que apresentar uma declaração de pertencimento, assinada também por 3 responsáveis pelo quilombo ao qual ele se vincula e está autodeclarando que é vinculado, e também passa pelo critério fenotípico, porque a vaga para o quilombola é para o negro quilombola. Então, esses são os critérios, né, que estão estabelecidos, inclusive na portaria número 4 do Ministério da Economia. Excelente resumo, Pedro. Deu para entender muito bem. Quero te agradecer muito, deixar as portas do Mundo UFG sempre abertas, viu? Até a próxima. Um abraço. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que a UFG, a TV UFG, presta um grande serviço à sociedade ao fazer a abordagem desses temas tão importantes. Nós temos a necessidade de levar informação aos nossos candidatos. Nós estamos vivendo agora um momento de proximidade, que é esse momento que nós estamos aí com os estudantes do ensino médio, né? E é importante que eles recebam essas informações para não fazer a opção errada e perder sua vaga, porque, assim como a família deles, nós também queremos que eles estejam fazendo parte da nossa instituição. Muito obrigado. Isso. Muito obrigada. Professora Luciana, muito obrigada também. Um abração. Até a próxima. Professora, acho que seu microfone está fechado para a gente. Novo. Muito obrigada, Letícia. Eu só quero deixar um recadinho para os estudantes que estão com o ensino médio concluído e em condições de ingressar na UFG, né? Eu quero dizer que você vai encontrar, já que a gente está nesse momento, né, de espaço das profissões, eu quero dizer que você vai encontrar na UFG um lugar de excelência que vai garantir uma formação absolutamente exitosa na sua carreira, mas você vai encontrar também uma UFG inclusiva. Então, você que nos escuta agora e que vem da escola pública, que pertence a segmentos empobrecidos da sociedade, você que é uma pessoa negra, você que é indígena, quilombola, de comunidades tradicionais, uma pessoa com deficiência, você que é uma pessoa surda, né, idosa, né, 60 mais, você que é mulher, mãe, LGBT, vem para a UFG, sonhe com a UFG, porque a UFG sonha com a sua chegada aqui e te espera de braços abertos e cuidadosa da geração de condições para que você entre, permaneça e alcance a sua diplomação. Vem ser UFG com a gente, tá bom? É isso aí. Um abraço, pessoal. Muito obrigada.